Gálatas capítulo 2, verso 15 a 21, que é um tema central para a nossa fé. Ele é um tema basilar e eu acho que na carta de Gálatas é talvez o texto central da própria epístola de Gálatas, tá? Que é o tema da justificação, né? Justificação pela fé. É um tema que a gente conhece, né? A gente é protestante, a gente vem, né, como evangélico, isso é o cerne também da própria reforma protestante, né? Gostaria de orar a Deus e depois a gente vai para a exposição do texto. Pai, estamos aqui na tua presença, quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui diante da tua palavra revelada, inspirada pelo teu Espírito Santo. Oro para que a tua palavra possa também, ó Deus, para iluminar os nossos corações, trazendo mudança não apenas na nossa disposição, no nosso intelecto, no nosso sentimento, mas toda a nossa vida seja de fato transformada por essa palavra que é a palavra de Deus aos nossos corações. Palavra, Deus, transformadora, palavra, Deus, Pai, que muda a nossa vida. E nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, colocamos a nossa vida diante do Teu Espírito, para que o Teu Espírito seja livre, livre para fazer aquilo que o Senhor deseja no nosso coração e na nossa vida. Nós proclamamos e dizemos que a nossa vida já não nos pertence, mas que a nossa vida pertence ao Senhor, e uma vez que pertence ao Senhor, a nossa vida está, ó Deus Pai, debaixo da Tua vontade, e o Senhor faz aquilo que o Senhor deseja dela. Por isso nós ratificamos e mais uma vez afirmamos isso. O Senhor seja bem-vindo no nosso coração para fazer aquilo que lhe apraz, ó Pai. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não foi na Reforma Protestante ou na época do texto bíblico, né? Mas eu acho que isso faz parte do ser humano. O ser humano tem uma tendência, a gente tem uma tendência a, a querer que as coisas sejam feitas a partir do nosso próprio mérito ou a partir daquilo que a gente acha que merece, né, alguma coisa. Então, toda a nossa vida e a nossa identidade ela é construída na nossa história a partir dessa ideia de mérito, né? A gente, como militares, né, e futuro militar aqui, a gente tem essa tendência, né, de dar mérito ou honra àquele que merece mérito, àquele que merece honra. Então, a gente tem vários prêmios, destaques, destaque disso, destaque daquilo, praça padrão, graduado padrão, e aí vai, né? E tudo isso é forma de certa forma, honrar realmente as pessoas pelo trabalho que elas executam, né, e por aquilo que elas fazem no seu trabalho. Acontece que muitas vezes, por a gente estar nesse tipo de história, desse tipo de vida, a gente também confunde a fé, pensando que a fé ela se encontra nessas mesmas categorias, né? Que é a categoria do mérito, a categoria do merecimento, a categoria do que eu posso fazer para Deus, para se encontrar justo diante de Deus, né? Quem de nós já não teve o sentimento de estar mais próximo de Deus porque está num momento de vida que está vivendo, vamos dizer assim, com menos pecado, né? A gente tem um processo de santificação, né? E daí a gente tem uma série de regras que a gente considera regras que são que a gente deve seguir dentro da ética do reino de Deus, que é aquilo que a palavra de Deus diz, né? E por a gente estar vivendo essas regras em determinados momentos, a gente se considera um pouco mais digno, né? Vamos dizer assim, digno talvez de um ministério, digno de uma posição, digno de ser reconhecido por algo que está fazendo para Deus, né, ou por Deus. E em outros determinados momentos da vida, nesse ciclo, às vezes a gente está mais capenga, né, mais duvidoso, mais cético, com mais crises espirituais, e a gente, nesse momento, se considera um pouco menos digno, né? Pai, ó, quem sou, miserável homem que sou, né? Quem já não teve aquele sentimento depois de fazer alguma coisa que não queria, né? Pai, olha o que está acontecendo, né? De novo, a gente mensura ou mede a nossa fé a partir dessas categorias do mérito, a partir da categoria do merecimento. E a gente tem a tendência de pensar que as grandes obras, aquilo que a gente faz para Deus, né, que tem grandes volumes, isso Deus olha, falando, olha, o meu filho querido, né? Olha que filho querido, olha, ele está pregando para 500 pessoas. Olha ali, evangelista nato, está indo na praça todos os sábados, acordando de manhã. E claro que o pai se agrada dessas questões, mas a gente pensa que são essas questões
que muitas vezes nos coloca numa posição melhor diante de Deus, né? Uma posição de merecimento diante de Deus. E a semana eu estava lendo um livro, que eu até recomendo, eu não terminei de ler o livro, né? Então não vou recomendar, não. Mas recomendo pelo que eu já li, né? Que é um livro do Michael Horton, que é Simplesmente Crente. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler esse livro, né? E eu vou trazer uma citação aqui que eu achei muito interessante, ele trazendo justamente essa questão o quanto a gente muitas vezes dignifica as obras grandiosas e esquece das obras do comum, né? E ele cita, então, uma mulher que diz o seguinte: uma conhecida casa de comunidade do monasticismo tinha uma famosa placa na sua parede que dizia o seguinte: todo mundo quer revolução, ninguém quer lavar louça. Mas cheguei ao ponto em que eu não tenho mais certeza exatamente do que Deus considera uma revolução radical. Eu suspeito que, para mim, lavar a louça quando me falta sono e paciência custa muito mais caro do que uma revolução em meu coração, de algumas coisas mais arriscadas que vivi no meu passado. Assim, é o que eu preciso no momento: coragem. Coragem para enfrentar um dia comum. Coragem para uma tarde com um bebê com cólicas, e aqui eu me identifiquei, eu acho, né? Por isso eu trouxe essa situação. Coragem para uma tarde com um bebê com cólicas, quando provavelmente, aqui diz, eu vou ser ríspida com o meu garotinho de 2 anos. Coragem para não me irritar com o meu vizinho que está fazendo barulho. Coragem para sem desespero. É preciso ter coragem para enfrentar e crer, mesmo numa vida pequena, mas uma vida significativa. E é preciso graça para ver que Deus me ama, mesmo quando eu não tenho feito nada de tão poderoso para Ele ou ousado, e que simplesmente isso me basta, a graça de Deus. Acho que essa é uma reflexão, né, que nos traz justamente para a gente pensar o quanto a graça de Deus o favor de Deus não está necessariamente atrelado àquelas grandes obras que a gente considera na nossa vida, né? Tem pessoas que têm uma capacidade muito grande de talvez arrebanhar multidões, de fazer grandes coisas, né, para Deus, mas às vezes tem uma incapacidade muito grande de viver a vida, como diz o livro, simplesmente crente, né, no dia comum da vida. Né, quando está ali numa discussão com a esposa, numa conversa, quando o filho ou a filha faz alguma coisa que o tira fora da paciência dele, quando o namorado ou a namorada às vezes, né, faz alguma coisa que não te agrada, quando começa a passar numa crise financeira, está com um problema ali na semana, vai ver que não tem condições de pagar uma certa dívida no fim do mês, sabe? São essas pequenas questões que fazem realmente parte do dia a dia, que às vezes são os maiores desafios para a gente, de fato, viver a fé a partir desse extraordinário do ordinário, né? O extraordinário do comum. E o texto aqui de Gálatas fala sobre essa nova vida diante de Deus que a gente tem, que é a vida do justo pela fé, né, diante de Deus. Eu queria ler o texto com vocês, e aí eu vou fazer breves aplicações, né? A gente vai trabalhar com texto. Nas minhas notas estão dizendo assim que se eu ler tudo que está escrito aqui, eu vou pregar 1h14, tá? Então eu não vou ler tudo que está aqui, porque senão a gente não tem tempo para isso e ficar um pouco mais enfadonho, né? Mas as notas servem apenas para guiar o texto, para a gente entender um pouquinho mais aqui, né? Gálatas 2, versículo 15 a 21. Diz o seguinte: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Esse texto ele é continuação, na verdade, do versículo 11 a 14, né? Então a gente fala que o trecho ele começa ali no versículo 11, e aqui a gente tem uma divisão de pensamento. Quando a gente pensa numa perícope é aquilo que é. Tem na sua Bíblia aí, tem as divisões que são feitas pelos editores da Bíblia, né? Tem aí, cada um vai ter talvez. Uns começam aí no versículo 11, outro talvez começa lá no versículo 15. Aí tem um título em negrito, né, que são as perícopes, são as divisões. Essas divisões elas são posteriores na Bíblia, né? Ninguém o escritor lá de Gálatas, né, o Paulo não fez essas divisões, não dividiu por capítulo, não escreveu, não dividiu por versículo, nada disso, né? A gente sabe que lá no texto original tá textos em letra maiúscula, sem separação, sem vírgula para economizar papel. Então, assim, isso é tudo um trabalho posterior, né? Então, às vezes, a gente pode ter algum texto aí que é feito a divisão diferente de outra Bíblia, né? Isso porque isso é um trabalho posterior. Então, a gente sabe que essa perícope ela começa, na verdade, no versículo 11, né? Mas há uma mudança de discurso no versículo 15, e por isso que é possível a gente dividir em duas partes, tá? Aí do versículo 11 a 14, o contexto fala sobre Paulo e Pedro. Quem lembra aí, uns 3 semanas atrás, quando eu trabalhei esse texto, Paulo e Pedro, eles estavam. Pedro estava com um comportamento diferente quando estavam com aqueles que eram gentios e quando chegavam os judeus vindo lá de Jerusalém. Então ele se comportava de uma forma quando ele estava com os gentios, comia carne de porco, estava ali na comunhão com eles, né? Estava lá no toicinho, né? Claro que eu estou contextualizando, né? Se comportava como os gentios. Mas chegava o Tiagão lá de Jerusalém, líder da igreja da época, né? Quando chega os irmãos lá de Jerusalém falaram para ele: olha, estão vindo aí o pessoal lá da sede, né? Para dar uma olhada aí na congregação. Aí o Pedro começou a se comportar diferente. Isso que ele era apóstolo, né? Era um dos primeiros apóstolos. Começou a se comportar diferente, começou a ter outro comportamento, né? Eu não como mais essa carne de porco, né? Esse toicinho, Deus me livre, né? E aí Paulo olha para esse comportamento e imagina, o Paulo então repreende Pedro, né? Acho que imagina Paulo repreendendo Pedro, né? Paulo veio depois, se converte lá em Damasco, Atos 9, né? Mas ele diz que o comportamento de Pedro não era um comportamento irrepreensível. Pelo contrário, ele estava agindo com uma hipócrisis, uma hipocrisia, né? Um tipo de comportamento inadequado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fazendo a distinção, então, entre judeus e gentios, como se o ato de Cristo fosse diferente para essas pessoas e exigisse comportamentos diferentes para essas pessoas. A gente sabe que essa cena aqui, ela vai culminar lá em Atos 15, quando em Atos 15 a gente tem o Concílio de Jerusalém, e lá então é delimitado o que os judeus cristãos têm que fazer e o que os gentios cristãos têm que fazer. Então isso vai fazer, Gálatas é a primeira carta de Paulo, né? Então quando ele está escrevendo isso, essa questão entre judeus e gentios ainda está lá, ó, fumegando, né? E aí isso culmina lá em Atos 15, quando tem uma discussão, então, um concílio pastoral lá entre os bispos, né, para decidir agora como a gente vai se comportar, né, diante dos judeus e dos gentios que têm se convertido. E aí, então esses versículos eles dão uma introdução justamente a essa temática da inclusão, né, vamos dizer assim, étnica dos gentios na fé e qual era o comportamento que se esperava, né, aqui tanto dos judeus quanto dos gentios. E por isso no versículo 15 ele começa dizendo o seguinte: nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Né? Parece até uma afirmação um pouco agressiva do apóstolo Paulo, né? Mas de fato ele está simplesmente repetindo uma visão que se tinha acerca dos gentios, né? Porque uma vez que os gentios não estavam debaixo da lei, eles eram considerados malditos. A visão dos judeus é essa, né? Toda profissão, todo tipo de, até a mulher muitas vezes, né? Haviam várias categorias que eram consideradas malditas por não estarem completamente debaixo da lei, não poderem obedecer à lei na sua
plenitude, né? E por isso que ele fala, ó, a gente que na fisiologia, por natureza, né, somos judeus e não pecadores entre os gentios. Alguns vão entender que ele está usando aqui de uma espécie de ironia para depois fazer o seu argumento, né? Vocês se consideram os judeus, aqueles que são o povo eleito de Deus, né, lá na eleição do Antigo Testamento, vindo da linhagem de Abraão, né, vocês, e tem os gentios, que são os pecadores, né? E aí ele vai começar a trabalhar a argumentação aqui desse nós versus eles. Então, Paulo vê a justificação como uma realidade que equaliza, e é isso que a gente vai ver nos próximos versículos, judeus e gentios. Embora ele comece o versículo 15 fazendo essa separação, ele vai argumentar justamente pela não separação, pela ideia de que todos estão debaixo de uma mesma categoria e todos foram justificados em Cristo Jesus por um mesmo tipo de elemento que é a própria fé, né? A justiça, a fidelidade do próprio Cristo, criando assim uma comunidade inclusiva baseada na fé. Lá em o próprio livro de Efésios, Paulo argumenta que o muro da inimizade entre judeus e gentios havia o quê? Caído. E que em Cristo Jesus, dois povos foi feito um só povo, duas nações, uma só povo, que é o povo de Deus, a família de Deus. E hoje a gente está aqui, né, independente dos nossos nichos teológicos e eclesiais, a gente está aqui como um povo de Deus, né, como um só povo, fazendo com que essas distinções e separações elas sejam nulas diante da realidade da fé. Ainda que a gente tenha esse mesmo tipo de olhar, muitas vezes, do apóstolo Pedro aqui, né, ou das pessoas, de muitas vezes colocar as pessoas em determinadas categorias, né? Eu, por exemplo, tenho às vezes eu falo, a igreja minha é lá, a igreja da periferia, né, uma igreja mais do bairro, né? Como assim uma igreja? O que quer dizer com isso? A igreja não é de Cristo, a igreja não é para todo mundo. Existe igreja de pobre, existe igreja de rico, né? Existe igreja de essas categorias a gente coloca as pessoas nelas, né? Igreja, sei lá, dos reformados, neocalvinistas, igrejas do arminianistas pelagianos, né? Sei lá, coloca as nossas categorias teológicas, de classe social, categorias outras, né? Que a gente coloca dentro como se isso de fato tivesse uma grande importância diante de Deus, né? Quando Deus olha todo mundo como um povo, né? Um povo de Deus, a família de Deus. É o povo que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, o tema da justificação, ele equaliza as pessoas dentro de uma família que é a família de Deus. Versículo 16, ele diz, olha, sabendo que, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A questão aqui no versículo 16 e no restante do capítulo é justamente como que alguém pode se apresentar justo diante de Deus. Como que o ser humano se apresenta justo diante de Deus? Como que o ser humano pode chegar com justiça diante de Deus? É isso que Paulo está respondendo. Será que é pelas categorias da obra da lei, por aquilo que os judeus faziam? Há um debate acadêmico muito grande em cima desse texto aqui, questionando algumas questões, né? O que seria a justificação pela fé? Seria a justificação pela fé em Cristo Jesus ou a justificação pela fé de Cristo Jesus? Né? Isso porque o texto original ali tem essa dubiedade das categorias, eu não vou entrar muito aqui, mas a gramática ali, né, o que a gente chama de genitivo, ele pode ser um genitivo tanto subjetivo ou objetivo. Se ele é objetivo, a ideia da fé em Cristo Jesus. Ou seja, a gente é justificado a partir da fé que a gente deposita em Cristo Jesus. Né? Ou se ele é um subjetivo, que a gente chama, a gente é justificado pela fé de Cristo Jesus. Ou seja, foi pelo fato de Jesus ser o justo de Deus é que o ser humano é justificado depositando a sua fé no justo de Deus. Né? Isso é só uma discussão teológica em cima desse texto, mas que nos traz algumas nuances de diferença. Né? De fato, a nossa justificação vem pela fé em Cristo ou pela fé de Cristo.
né? Eu acredito que seja um pouco dos dois, e Paulo sempre vai trabalhar nas suas cartas as duas ideias. Até mesmo no versículo 16 aqui, ele começa dizendo assim, ó, mediante a fé, o meu texto diz em Cristo, e aí depois ele fala, temos crido em Cristo Jesus. Né? No primeiro espaço ali, fé em Cristo Jesus, me parece que ele está dizendo a fé de Cristo Jesus. Pelo menos é quando eu leio esse texto junto com outros textos, me dá a ideia de que a gente é justificados pela fé de Cristo Jesus, porque Cristo é fiel, porque Cristo é o justo de Deus. Mas ele diz também, nós temos crido em Cristo Jesus. Ou seja, a fé também vem de uma forma relacional pela fé que a gente deposita na pessoa de Cristo Jesus. Então a gente é justificado, ou foi justificado, porque Cristo é o justo de Deus e pela fidelidade dele, né? Nenhum homem poderia se apresentar justo diante de Deus. A gente teria essa capacidade? Não. Seriam os nossos méritos? Não. Seriam os nossos favores? Não. Seria a nossa santidade? Não. Seria aquilo que a gente faz para Deus? Não. É isso que o texto está dizendo. As obras da lei não têm essa capacidade de apresentar ninguém justo diante de Deus. As obras da lei, por mais que sejam boas, e Paulo tem esse paradoxo, né? Porque tem hora que ele fala que as obras da lei não são boas, né? Mas tem hora que ele fala, não, a lei de fato é boa, porque ela é um aio, um guia que nos aponta para Cristo Jesus. Né? Então a lei ela aparece tanto com aspecto positivo e negativo. Né? No aspecto negativo, ela vem justificar justamente a sua incapacidade de nos apresentar justos diante de Deus. Nenhuma norma pode nos fazer com que a gente se apresente justo diante de Deus. Há uma discussão se o problema aqui é um legalismo ou um nomismo. O legalismo é a ideia de que o judeu acreditava que pelo fato dele seguir a lei, ele seria justo diante de Deus. Isso é legalismo, né? A gente muitas vezes é legalista. A gente acha que pelo fato da gente fazer alguma coisa para Deus, Deus então nos ama mais. E o nomismo é a ideia de que não, havia uma compreensão de que, de fato, a lei não justificava, o que justificava era a graça de Deus. Isso desde o Antigo Testamento a gente tem resquício disso. Por exemplo, Flávio José, um historiador, e outros textos da época falavam, né, dessa graça de Deus já, não é algo que só o cristianismo falava, né, embora o cristianismo deu a ênfase na fé em Cristo Jesus, ou a graça de Cristo Jesus, né? Mas a obediência à lei seria uma resposta à eleição nesse sentido. Porque Deus havia eleito aquele povo como povo de Deus, a resposta a essa eleição seria que agora eles precisavam ser obedientes a Deus. Mas, de qualquer forma, seja como resposta ou seja como norma que tem que ser vivido, a lei entrava numa categoria de graça mais alguma coisa. Né? Ou só a obediência à lei, né? Eu sou justo porque eu obedeço, ou Cristo precisa também do meu esforço. Né? Ainda que seja pela graça, eu preciso fazer a minha parte, porque senão a graça de Deus não é eficaz o suficiente. Né? E Paulo combate aqui, me parece, esses dois tipos de argumento. Não é as obras da lei aqui é justamente isso, representa todo o esforço feito pelo ser humano como tentativa de satisfação a Deus. Olha, eu quero satisfazer algo que Deus precisa e eu me esforço para satisfazer isso. Né? Então a lei ela vem como... E aí o Paulo ele fala, olha, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois pela obra da lei ninguém vai ser justificado. Ou seja, por aquilo que a gente faz, não existe a capacidade da gente ser justificado. Próximo versículo, e aqui eu estou passando bastante, né? Então, versículo 17 diz, mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Né? O que Paulo está argumentando aqui é o seguinte, olha, então se não é pelas obras da lei, e a lei dá um senso de que a gente é merecedor diante de Deus, porque eu estou fazendo algo para Deus, e se é só pela graça, a lei ela se torna ineficiente. A lei ela se torna ineficaz. E se a lei é ineficaz e coloca todo mundo debaixo da mesma categoria, que é a categoria da graça de Cristo, ou de Cristo Jesus, então aqueles que não estão debaixo da lei, de acordo com o pensamento judaico, eles estão em maldição, em pecado. Então, se eu estou debaixo de Cristo e não estou debaixo da lei, logo Cristo me coloca debaixo do pecado. Essa foi a lógica dos Gálatas aqui, né? Olha que eles piraram na maionese, né? Mas então o que o Paulo argumenta? Já antevendo esse tipo de argumento, ele diz, olha, mas se nós, procurando ser justificados em Cristo,
fomos também achados pecadores, ou seja, a gente se colocou na mesma categoria lá dos gentios, ele começa no versículo 15, né? Nós, judeus de nascimento, e os gentios pecadores. E aqui ele diz aqui, então se Cristo nos colocou na mesma categoria, então a gente é achado como pecador. E se a gente é pecador, Cristo está se fazendo ministro do pecado. Né? Isso é uma pergunta dele. Daí ele afirma, não, de modo nenhum. E aí ele vai explicar o porquê que isso não acontece. E nos versículos 18 a 21, ele fala sobre essa nova vida que nós temos pela justiça de Deus, a nova vida que Cristo nos dá. Versículo 18 ele diz, porque se volta a constituir aquilo que destruí, a mim mesmo me coloquei como transgressor. A ideia é o seguinte, quando Cristo morreu por nós, fazendo propiciação pelos nossos pecados, nos perdoando dos nossos pecados, nos justificando diante de Deus, a lei, ela era apenas um aia. Então agora ela não é mais necessária porque a gente está debaixo de Cristo. Agora, se eu, de novo, coloco a categoria da lei como algo necessário para ser justo diante de Deus, eu me faço transgressor porque eu estou colocando algo que Cristo já tirou. É o que Paulo está dizendo. Então, aí que se volta a edificar aquilo mesmo que destruir, que a lei caiu. A mim mesmo constituo-me como transgressor da lei. Então ele está contra-argumentando. Olha, de fato, Cristo não é o ministro do pecado. A gente se faz ministro do pecado, ou transgressor, quando a gente coloca de novo algo que Cristo já não coloca mais. Porque a gente é considerado como justo diante de Deus, pelo justo de Deus, que é o próprio Jesus. E o versículo 19 ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ou seja, a própria lei de Cristo, ou a crucificação de Cristo, né, ela foi a satisfação de Deus para a lei. Lembra o texto de Gálatas diz que maldito aquele que foi pendurado no madeiro? Aquele que foi pendurado no madeiro, ele cumpre a lei. Ao cumprir a lei e morrer para a lei por meio da sua morte, ele também faz com que a gente morra para a lei. Mas ao morrer para a lei, a gente ressurge para uma nova vida, que é a vida em Cristo Jesus. Então aqui Paulo está utilizando a categoria para falar justamente de que nós somos colocados e é nos dado uma nova vida. E a nova vida que é nos dada, ela vem debaixo de uma nova categoria, que é a categoria da fé em Cristo Jesus, e não mais a categoria da lei. Não mais a categoria da obediência pela obediência, mas a categoria daqueles que compreenderam a graça de Cristo. E por isso eu me encontro crucificado com Cristo Jesus, participo da crucificação de Cristo Jesus, quando a lei é crucificada e agora eu ressurjo para essa fé em Cristo Jesus. Então, ele apresenta aqui a própria experiência de morrer para a lei e viver para Deus, enfatizando uma vida não mais centralizada nos meus antigos eus. Seja o eu do ego, né, da satisfação pessoal da própria vida, ou o eu de uma série de normas ética que a gente tinha fora de Cristo. Toda essa ética, norma, eu que a gente tinha fora de Cristo, quando eu me encontro com Cristo Jesus, Cristo nos dá uma nova realidade. Paulo diz que nós somos feitos novas criaturas. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala de morrer para algo, é deixar que esse algo seja vivo em nós. E que a nossa vida agora é ressignificado por algo novo. E é ressignificado pela vida que temos em Cristo Jesus, quando nos identificamos com a crucificação do próprio Jesus. Versículo 20 diz, logo já não sou eu quem vive. Né? A lógica é essa, se a lei já não mais opera porque eu morri para a lei, pela crucificação de Cristo, quem vive agora já não sou mais eu, ou a lei que em mim habitava, mas agora quem Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aqui tem algumas características interessantes, porque o texto então traz a ideia de que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A minha vida agora, ela passa por um novo óculos, uma nova lente, né? Eu acho um novo olhar, eu vou dizer, né? Porque a lente e o óculos a gente tira a hora que quer, né? Eu estou querendo tirar o óculos, né? Então, um novo olhar. O olho não tem como tirar, né? E esse olhar agora é o olhar de Cristo Jesus em mim.
Porque vive agora em mim Cristo Jesus. Existe um novo em mim. E esse viver vivo agora para uma nova categoria, que é a categoria da fé no Filho de Deus, e não mais a categoria das obras da lei ou da carne. Paulo está dizendo, olha, então agora todos, tanto gentios quanto judeus, não são mais diferenciados pela sua etnia, né? Porque uns são considerados abençoados ou amaldiçoados. Então, pobres e ricos, doutos e indoutos, seja lá as categorias que a gente coloca, né? Essas classificações diante de Deus, elas não existem mais. O próprio texto de Paulo diz, né? Não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, né? Em Cristo Jesus, todos estão nessa mesma categoria. E agora a categoria é a categoria da fé. E a fé não como algo propositivo, abstrato, de algo que eu penso. Não, a categoria da minha racionalização, ou da fé como, não, eu creio em Cristo Jesus. Mas a fé como o local da vivência. É como se toda a ação do Filho de Deus, dos filhos de Deus, daqueles que estão na família de Deus, agora estão dentro desse locus, que é o local do quê? Da fé em Deus. Toda ação surge a partir da fé em Deus. Toda decisão, ela surge a partir da fé em Deus. Toda reação, ela surge a partir da fé em Deus. Ou seja, a fé em Deus é a categoria definidora agora da minha ação para a vida. Toda a minha vida é vivida a partir dessa nova categoria da fé em Deus, e ele exemplifica da fé no Filho de Deus que se amou e se entregou por mim. Então a fé aqui, ela entra como um ato prático de amor e entrega. Como que a gente vive a partir da categoria da fé no Filho de Deus? Amando e se entregando. E amar tem a ver com autossacrifício, né? Porque Deus amou